Senhoras e senhores, dentro de suas sacolas, gentilmente cedidas pelo projeto Sustentabilidade 360 Graus, do Instituto Socioambiental Adelina, da empresa Dudalina, encontram-se os questionários de avaliação do evento. Agradecemos o preenchimento apresentando suas opiniões, para que melhorias sejam feitas nos futuros eventos da ABQ. Muito obrigada. Dando continuidade à programação do seminário, ao lado dos acadêmicos que permanecem à mesa diretora, para esta segunda parte do evento, estão presentes acadêmico Getúlio Apolinário Ferreira, superintendente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, FEST, e presidente fundador da UBQ Espírito Santo. Acadêmico José Joaquim do Amaral Ferreira, diretor de certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Acadêmico Luiz Carlos do Nascimento, líder da delegação brasileira na revisão da norma ISO 9001-2015. Acadêmico Nigel Howard Croft, presidente do Conselho da APSER Brasil e presidente do Subcomitê Técnico TC 176 SC2 da ISO, responsável para sistemas da qualidade ao nível mundial. Acadêmico Vicente Falcone Campos, presidente do Conselho da Falcone Consultores de Resultado. A seguir, teremos um diálogo entre os acadêmicos Luiz Carlos Nascimento e José Joaquim Ferreira, que abordarão os aspectos estratégicos da ISO 9001-2015 e da certificação. Atuará como moderador dessa atividade o acadêmico Nigel Croft. Senhores. Muito bom dia a todos. Eu acho que estamos dentro do horário. Nós estávamos conversando no intervalo de café. Vamos falar sobre a nova revisão da ISO 9001-2015. Um dos conceitos da norma é a questão de balancear riscos e oportunidades, né? E uma oportunidade, a descrição de uma oportunidade é um conjunto de fatores ou um momento em tempo que te permite a fazer alguma coisa. Eu estava comentando com os colegas, nós tivemos esse conjunto de situações e momentos de tempo que permite a ir no banheiro. Eu espero que todo mundo tenha se aproveitado do coffee break e também dessa oportunidade de realizar as outras atividades hidráulicas necessárias, porque se não aproveitarem dessa oportunidade, tem um risco. O risco para vocês, os internautas podem fazer o que quiser que ninguém vai ver. Os membros da plateia podem também dar uma escapadinha. Luiz Carlos e Joaquim, eu, não podemos. Então, balançar os riscos e as oportunidades. Nós vamos ter um diálogo. Luiz Carlos acompanhou durante muitos anos. Eu acho que a nossa primeira reunião da ISO TC176 foi juntos em Durban, na África do Sul, lá pelo ano 1995, por aí. O Joaquim tem uma longa história na parte da certificação dos sistemas de gestão da qualidade pela Fundação Vanzolini. Eu só queria corrigir uma coisa que o Jairo falou no início. Ele comentou sobre a preocupação dos alemães com a sustentabilidade, que quando ele ficou lá, né, se tomava banho 2 vezes por semana, é isso, Jairo? Os ingleses são mais preocupados ainda, porque quando eu era moleque, só tomava um banho 1 vez por semana, precisando ou não, né? Então, essa preocupação britânica com a sustentabilidade vem de muito tempo. Muito bem. O tema agora
aspectos estratégicos da nova ISO 9001-2015 e da certificação. Eu acho que os senhores todos sabem que a nova versão da ISO 9001 foi publicada formalmente pela ISO no dia 15 de setembro deste ano. Foi também publicado formalmente pela ABNT brasileira no dia 30 de setembro. Não foi, na realidade, uma simples tradução da norma internacional. Houve participação pesada, ativa da comunidade brasileira, através do Comitê Brasileiro da Qualidade, CB25, da ABNT, através da participação de todos os nossos peritos, todos os nossos expertos, ao longo desses anos, para chegar onde nós chegamos agora. Também foi publicado, em setembro, praticamente pela ISO no mesmo dia, 15 de setembro, a nova revisão da norma ISO 14001, Sistemas de Gestão Ambientais. Então, isso vem, em parte, de um esforço muito grande que a ISO está fazendo no sentido de alinhar, harmonizar as diversas normas de sistemas de gestão que existem e que vão vir a existir, entre elas uma nova norma que está em desenvolvimento, ISO 37001, Sistemas Antipropina, Sistemas de Gestão Anticorrupção. Então, eu acho que muito oportuno isso para vários países, não somente aqui no Brasil. Então, eu queria abrir esse diálogo nosso, passando a palavra para Luiz Carlos, o Nascimento, para comentar um pouco, Luiz Carlos, sobre quais são as novidades dessa nova revisão da ISO 9001 que foi publicada recentemente. Obrigado, Nádio. Bom dia, é uma satisfação falar com todos. Me sinto honrado de estar nessa casa. Alguns foram meus professores, alguns me acompanham. Eu brinquei com um dos meus mestres, disse que nós nos conhecemos de longa data, eu devo ter te carregado no colo, né? Não é verdade? Mas, de qualquer maneira, é uma satisfação grande poder falar um pouco desse caráter estratégico da norma de gestão de qualidade da 9001. Eu pediria, por gentileza, um slide que estão resumidas essas mudanças. Mas, enquanto o nosso slide não chega, está aí, nosso slide. A ISO 9000 é uma norma técnica, desenvolvida por um comitê técnico, uma norma de gestão, e ela tem, como todo comitê, regras muito bem definidas para sua revisão. Então, tem uma série de motivações técnicas, por uma série de razões, a norma é atualizada de tempos em tempos, mas ela tem também a necessidade de se adequar ao mercado. Hoje a norma passou por essa revisão e ela teve dois propósitos principais. O primeiro é de alinhamento com as circunstâncias. O mundo evoluiu muito de 2008 para cá, desde a última revisão, ou mais precisamente desde 2000, porque a revisão de 2008, do ponto de vista técnico, não foi uma revisão, não trouxe novos requisitos. Então, a gente está falando de uma norma de aproximadamente 15 anos de vida no mercado. Então, ela precisa dessa atualização. Então, boa parte dos requisitos novos visam atender esse propósito de colocar a norma em sintonia com o mundo dos negócios, com as demandas sociais. Mas uma boa parte também dos requisitos, ousaria até dizer que é uma parte maior, foi reforçada, foi enfatizada para colocar a norma de volta, uma tentativa de botar a norma de volta no lugar que ela sempre teve que estar. E, no meu ponto de vista, não esteve. Então, uma boa parte da modificação tem a missão de colocar no trilho a norma para avisar o propósito que ela foi criada, o propósito para que ela foi estabelecida, e outra parte foi para atualizar. Eu diria que ela tem sofrido de algumas mazelas, o comitê fez as suas análises, ele trata a norma como um processo, portanto, analisou os seus dados de entrada, as condições, as demandas, os vários requisitos, mas a gente identificou também uma grande parte desse desalinhamento fruto da sua aplicação. Não é do ponto do conteúdo da norma, mas da maneira que ela tem sido aplicada, e ela sofreu alguns desvios. Eu quero parafrasear meu colega que antecedeu o Jair, grande amigo, dizendo que ela teve, assim, resumidamente, eu não quero antecipar minhas discussões com o professor Joaquim, mas a gente precisa dar um jeito nessa aplicação cosmética da ISO. Então, ela passou por várias alterações, e boa parte da finalidade, então, foi corrigir a sua aplicação, e outra parte foi para atualizar.
Então, se a gente olhar as 10, eu resumi tudo isso que a gente chama das 10 grandes mudanças estratégicas, a gente vai observar que algumas delas não foram de fato mudança, mas elas têm esse propósito então, de proporcionar o uso mais adequado da norma. A primeira que eu destaco é que a norma aparece com uma estrutura nova. Nádio já mencionou que há necessidade de harmonizar várias normas de gestão da ISO. As normas de gestão da ISO agora têm uma estrutura comum, que se aplica a todos os sistemas de gestão. E essa estrutura comum está refletida na norma nova. Então, a maior mudança, assim, a mais aparente, a primeira delas, é que a gente tem uma estrutura nova, novas cláusulas, novas seções, e ela tem hoje essa característica e a sua finalidade de harmonizar com outras normas em grande parte. Uma segunda grande mudança, que não é propriamente uma mudança, porque nas nossas avaliações o mercado não demonstrou uma necessidade premente de mudanças significativas na norma. Há uma aparente satisfação com o modelo atual. As votações, as plenárias demonstraram isso. Então, na verdade, é uma mudança, mas é uma reafirmação do escopo. O escopo da norma é mantido. A aplicabilidade, que a gente chama as condições em que a norma vai ser aplicada, também são mantidas, mas há uma ênfase muito grande que a ISO tem que ter a finalidade de assegurar produtos conformes. A grande finalidade da norma, do ponto de vista da base econômica da sustentabilidade, é assegurar que a gente vai ter sistemas de gestão que cada vez mais gerem conformes. E isso é uma forma, de alguma maneira, de evitar as perdas, os grandes problemas que nos afligem. Então, uma boa aplicação adequada da norma deve levar ao resultado, à saída de sistemas que atendam os seus requisitos. E talvez esses desvios de aplicação levaram ao longo do tempo a norma a sofrer assim, vamos dizer, essa abordagem cosmética, em que ela assumiu o caráter de ter muita burocracia, muito papel. A gente busca corrigir um pouco disso. Ela também usa de maneira mais enfática o conceito do PDCA, de melhoria, de ciclo de melhoria, que é compartilhado não só por todas as normas de gestão da ISO, mas por todas as práticas de gestão, as técnicas que a gente vê aqui. O nosso modelo nacional, como os outros de excelência, se beneficia desse conceito do PDCA. Então, hoje ele é mais enfatizado, está refletido na própria estrutura da norma e na maneira com que se escreve vários requisitos. Então, hoje, a grande parte dos requisitos começa solicitando que a organização determine o que é necessário, que ela faça um plano do que ela precisa. A norma deixa de prescrever o que é para ser feito e pede que as organizações determinem o que é melhor para si, como elas planejam o seu sistema de gestão. Então, nesse sentido, ela é menos prescritiva e a sua aplicação é mais flexível. Uma quarta mudança é a introdução do conceito de que é importante ter em mente que tudo que se faz há risco. Né? A norma propunha um sistema de gestão, estava lá esse conceito de risco, não é uma novidade, tinha até uma cláusula que tentava abordar isso, no meu ponto de vista, um pouco timidamente, tardiamente, inconvenientemente, porque estava no último capítulo, com o nome inadequado, numa posição inadequada, que era a questão da ação preventiva. Né? A gente conhece a aplicação disso e sabe que muitas vezes ela aparece só para cumprir um requisito de quem precisa verificar ou demonstrar conformidade com a norma, mas não tinha uma aplicação correta e a própria norma carecia de uma abordagem melhor para se tratar a questão desse caráter preventivo. Então, esse assunto, esse tema entrou nessa revisão sobre a denominação de risco. Né? Não podemos usar, infelizmente, gestão de risco, porque tem comitês que cuidam dessa questão e podia suscitar algum conflito de campo de aplicação, mas então aparece como mentalidade de risco. O único propósito é que se pense que tudo que faz a risco, todos os planos têm possibilidade de dar errado, e que se tome ações para mitigar esses riscos, e associados a esses riscos existem várias oportunidades. Então, que as organizações se planejem para enfrentar esses possíveis percalços e que elas também tenham planos para aproveitar a oportunidade. Como o Nigel disse, quem não se planejou não aproveitou, como foi o meu caso que fui conversando, estou sujeito a riscos imensos aí ao longo dessa apresentação desse painel. Né? Então, esse é um conceito que existe na norma, sempre existiu. Um sistema de gestão, em geral, ele tem o caráter, ele é um instrumento de prevenção. Se quer produto conforme, qualquer medida que você tome para evitar que ocorra não conformidade é uma medida preventiva. Então, um sistema de gestão, por excelência, é um ente preventivo. E eu acho que hoje essa abordagem está muito mais convenientemente adotada na norma, porque a gente começa a tratar dessa questão de avaliar essas possibilidades de algo estar errado ou dar certo,
desde a introdução da norma, a primeira cláusula, até a última, né? Então, ele está muito bem abordado nessa versão nova. Um outro conceito importante que a norma traz é de partes interessadas. Essa norma tem uma tecnologia, talvez em termos de princípios de gestão, lá da década de 80, em que era relevante se cuidar dos fornecedores, dos seus clientes, mas hoje há demandas variáveis da sociedade, por temas variados, por atores variados. Então é necessário que se leve em conta todas essas características, todas essas necessidades para se projetar os produtos, e esse tema aparece muito enfaticamente nas etapas, vamos dizer, de planejamento da norma, na introdução, levantamento de requisitos. Então isso é um tema que aparece, a necessidade de se olhar para essas várias partes interessadas, levar em conta as suas necessidades e ter sistemas mais apropriados, que dê uma resposta mais adequada para isso. É evidente que a gente não podia deixar de falar na necessidade da alta direção se ocupar disso. É uma norma que foi pensada para isso, tem atribuições, tem requisitos fortes para a alta direção, mas a sua aplicação ao longo do tempo, não quero entrar no mérito, mas por razões variadas, acabou sendo delegada a áreas de níveis que não são os níveis de liderança, e passou a ter só um caráter burocrático, um caráter operacional, de implementar alguns requisitos na produção, mas ela não teve, na minha avaliação e de muitos dos meus colegas, aquele caráter estratégico, está na agenda do líder, né? Nossa questão aqui, invariavelmente, qualquer que seja a nossa abordagem dos palestrantes, a gente sempre quer pôr na agenda de quem decide essa preocupação com o tema. Então, hoje ela tem um foco mais estratégico, ela demanda, desde lá do início da norma, que sejam cumpridas algumas funções típicas de planejamento, como olhar para o contexto. As organizações estão isoladas, né? Elas estão imersas num ambiente com o qual ela troca energia, troca informação, e no qual as organizações operam. Então, há uma necessidade forte de que isso seja levado em consideração na hora de estabelecer um sistema, de traçar os seus propósitos. Então, uma tentativa de colocar a norma na agenda dos líderes. Então, se introduziu algumas cláusulas estratégicas para botar isso de volta lá no topo da organização. Existe uma definição estratégica da cadeia de valor, uma definição estratégica dos processos. E a questão de operação é um desdobramento disso. E parece que alguns sistemas, ao longo do tempo, foram desenvolvidos à parte dessa abordagem estratégica e tiveram esse caráter de um sisteminha cosmético. Carinhosamente eu chamo de sistema parasita, né? Aquele que está do lado, consome energia, ocupa os nossos dia a dia, consome burocracia, administração e não gera nenhum tipo de resultado benéfico. Então, isso é uma preocupação constante agora, de focar de novo na intenção da norma, de ter produtos consistentes, talvez esquecer um pouco o caráter técnico de avaliação de uma série de requisitos muito prescritivos. Então, ela procurou se livrar disso, e eu acho que é o momento correto. Talvez pudesse ser feito mais no passado, pudesse, talvez não, né? A gente tem um momento de fazer as coisas, e, no meu entendimento, ela chegou a um estágio de maturidade hoje. A ISO deixou de ser um adolescente e passou a ser uma jovem senhora, né, com todas as mazelas que isso possa trazer. Nós temos também uma nova seção que fala do conhecimento organizacional. A boa e velha gestão do conhecimento não é uma novidade para ninguém, mas era uma necessidade que já vinha se manifestando ao longo do tempo. A norma tratou até então da competência das pessoas, da qualificação que tem para executar as tarefas, mas agora vamos pensar um pouco mais no nível estratégico. O que uma organização precisa ter diante das mudanças de um mundo mais dinâmico, de novos desafios, de entrada em mercados, de mudança de estratégia, de mudança das circunstâncias do ambiente. Ela precisa se ajustar a isso. Então, ela precisa avaliar a sua capacidade de resposta em termos de recursos, em termos de sistema e também em termos do conhecimento que ela tem que ter instalado ou que vai compartilhar com um parceiro ou trazer de alguma forma para dentro da empresa. Então, hoje tem uma seção inteira nova que trata aí, dessa parte, desculpe, uma seção, não tecnicamente, é uma subseção, né, no termo da nossa querida ABNT, que trata do conhecimento organizacional. Tem uma outra maneira de reescrever também as cláusulas que tratam de documentação, porque como é uma norma voltada da garantia para quem transaciona com uma organização que ela é capaz, né, como a mulher de César, não basta você fazer, mas precisa demonstrar, né? Então as organizações não bastam chegar no produto, elas têm que demonstrar aos seus clientes que tomam decisões de compra, decisões de negócio que é capaz. Por isso já no seu escopo existe a definição
existe uma declaração dizendo que o objetivo da norma é demonstrar uma capacidade. E, ao longo da norma, vários trechos, vários requisitos solicitam registros que, em boa medida, visam verificar que as operações foram feitas, mas, em alguma medida, também visam a comprovar para quem tem que se relacionar com essa empresa que ela é capaz de fazer isso. Isso talvez seja o embrião da boa parte da gênese da burocracia do excesso, né? Então, reescrevemos essa cláusula, colocando foco na informação que o documento contém e não no documento em si. A tentativa é de aliviar a burocracia e também dar espaço às novas tecnologias que hoje existem, sobretudo na área de TI, de novas formas de se documentar o sistema que não sejam escrever um papel, redigir um documento. Então, essa seção continua demandando muitas comprovações, é lógico, porque há necessidade de demonstrar, mas ela abstrai a forma, a mídia, né? Então, as organizações têm liberdade para fazer isso como julgar mais conveniente, usar os seus recursos, sobretudo tecnologia da informação, o que já é uma demanda antiga. E muita gente passou a deixar de se preocupar com o foco, que é a informação, o controle da informação, e se preocupam com a demonstração, com o documento. Então, é uma tentativa de melhorar isso. E, por fim, nesse bloco aí das grandes mudanças estratégicas, a gente tem uma ampliação das cadeias de fornecimento, que hoje são muito mais dinâmicas e complexas do que as cadeias antigas. Então, a necessidade de se abordar vários relacionamentos que a organização tem, várias formas de internalizar, quais sejam terceirização, compra ou mesmo a uso de um parceiro para atender um cliente. Então, essa cláusula é uma expansão da cláusula de aquisição, de certa forma, e ela visa dar assim, uma abordagem mais coerente com a maneira que os negócios são feitos hoje em dia. Então, na minha avaliação, essas são as 10 mudanças estratégicas que a norma traz. Qual delas é maior? Não sei, depende do impacto de cada organização, de como se faz negócio em cada organização particular. Obrigado, Luiz. Antes de passar a palavra para Joaquim, só um comentário. Também estaremos recebendo com muito prazer perguntas, comentários, inclusive dos internautas. Então, quem quiser fazer uma pergunta depois da apresentação de Joaquim, se puder fazer por escrito, eu estarei juntando e passando para Joaquim. Joaquim, vocês têm um papel importante, né? Não é mandatório perante a ISO, a certificação, mas nós sabemos que é uma metodologia, uma ferramenta muito importante para as empresas para poder demonstrar que realmente estão cumprindo tudo isso que o Luiz Carlos muito bem colocou. Então, você poderia explicar para nós o impacto da nova ISO 9001-2015 nas certificações e nas empresas certificadas, por favor. Bom, muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Ainda mais com esses colegas acadêmicos também. Temos aqui um novo acadêmico, o Reinaldo Balbino Figueiredo, e nós participamos juntos da criação do IAF, que é o International Accreditation Forum, em 1994, nos porões da ISO, onde o presidente, se não me engano, era o Harry Gundlach, da Holanda. Era uma reunião, as 5, 6 participantes, tinham Japão, Holanda, Inglaterra, e nós dois ali. E o Reinaldo, na época, era o secretário do IAF. Pouca gente conhece esse tipo de história, hoje vendo a organização do tamanho que está. Então, é um prazer enorme estar aqui. E eu vou comentar com vocês, do ponto de vista do auditor, como é que isso impacta as empresas e quais as consequências, tanto para as empresas como para os organismos de certificação, quem vai fazer a certificação. Algumas constatações práticas. A primeira é que os certificados ISO 9001-2008 perdem a validade em 14 de nove de 2018. Então, os 3 anos, a norma foi publicada no dia 15 de nove de 2015 e a validade deles é de 3 anos. Ou seja, automaticamente, nessa data, todos os certificados da ISO 9001-2008 estarão vencidos. Mas e se eu me certificar agora? Meu certificado não tem a validade de 3 anos? Não mais. Ele bate nesse prazo de validade. Vocês terão 3 anos para fazer essa adaptação. As empresas terão 3 anos. E há uma recomendação da maior rede de entidades certificadoras do mundo, a IQNet, que é o The International Certification Network,
que a partir de 1 ano e meio da publicação da norma, ou seja, a partir de 14 de março de 2017, não mais teremos certificações pela ISO 9001-2008. As certificações todas terão que ser pela nova norma, para não ficar prorrogando gente que vai certificar. Tem um mês ainda de vencimento, me certifica pela 2008, que é o que eu já tenho pronto. Essa migração ela poderá ser feita nos acompanhamentos, com prazo adicional de auditoria, ou nas próprias recertificações, com prazo um pouquinho maior. Depende um pouco do tamanho da empresa, os prazos adicionais poderiam ser um pouco maiores, um pouco menores, ou nas certificações novas, segundo as regras internacionais estabelecidas. Até agora, estávamos todos na zona de conforto. Essa norma atual ela é boa, ela tem um modelo de sistema de gestão interessante, mas pelo fato dela ser muito prescritiva, as pessoas não estavam muito preocupadas em ter um modelo de sistema de gestão que fosse adequado à empresa dele. Estava mais preocupado em obter o certificado, porque muitas vezes isso é requerido na cadeia de fornecimento, ou até para a imagem pública. E para obter esse certificado, eles olhavam a norma, a receita de bolo estava pronta, totalmente prescritiva, documentação, o que era preciso, o que não era preciso, o que fazer, o que não fazer, o que escrever, o que não escrever. Zona de conforto, os consultores já tinham aquilo pronto, até pela internet. Nós temos consultorias que preparam as empresas pela internet, tem um bando de estagiários que ficam no back-office, recebendo a lição de casa, dão o ok, e o sistema, por incrível que pareça, a gente chegou a auditar alguns desses sistemas, eles são adequados, porque a própria norma permite que isso aconteça. Agora, será que isso é bom para a empresa? Evidentemente que não. Evidentemente que, como sistema de gestão, isso deixa muito a desejar. E como os colegas falaram aqui, o Nigel e o Nascimento, isso desceu no nível da organização, virou um sistema burocrático, um sistema para atender a necessidade de ter um certificado, e, infelizmente, é a realidade hoje. Uma boa parte das empresas trabalha dessa forma. Com a nova norma, onde ela é bem menos prescritiva, as pessoas vão ter que pensar um pouquinho. E pensar é uma coisa muito boa. Eles vão ter que pensar. E vão ter que pensar em alguns aspectos, que eu vou destacar só alguns, que nós vamos ter alguma dificuldade na auditoria. O Nascimento foi muito profundo aí na análise da norma, mas como é que eu vou auditar se o sistema está provendo confiança aos clientes da entrega de produtos conformes? É a parte que eu acho mais difícil. Como é que nós vamos auditar se realmente a empresa está tendo confiança de seus clientes que as coisas estão indo bem? Obviamente, isso tem que ser visto por resultados. Então, o auditor deixa de ficar olhando papéis e ele vai ter que verificar resultados, verificar indicadores e verificar, eventualmente, até o que está acontecendo no mercado em relação a essa empresa. É uma parte bastante complexa. A empresa vai ter que olhar o seu meio ambiente, que isso é uma parte importante do planejamento estratégico. A gente começa o planejamento estratégico olhando sempre os atores no teatro, quais são as partes interessadas. E a norma foi até certo ponto boazinha conosco, porque ela fala em partes interessadas pertinentes. Então, eu não tenho que olhar o mundo inteiro, tenho que olhar aquelas partes interessadas que se relacionam comigo. Mas eu tenho que olhar essas partes interessadas. Eu tenho que ver, por exemplo, o governo, quais são os órgãos reguladores do governo que me afetam, de que maneira eu vou atender essas necessidades. Eu tenho que olhar o desempenho da economia, tenho que verificar de que forma meus clientes estão se comportando na economia, qual é a saúde deles. Eu vejo isso. A gente tem um trabalho muito forte lá hoje na Fundação Vanzolini de tentar trazer novos clientes, porque a situação realmente está preta no país, está bastante complicado. O Jair foi muito feliz em colocar isso, mas a gente coloca 5, 6 clientes para dentro e 3 ou 4 desistem. Desistem por quê? Outro dia me ligou um cliente com 22 anos de
fidelidade, trabalhando conosco, e ele estava quase chorando. Ele falou, vou ter que cancelar a minha certificação. Mas por quê? Né? A gente dá um jeito, você não pode pagar, você paga... A gente está fazendo algumas concessões para atender as pessoas que estão conosco há tanto tempo assim. Ele disse, Joaquim, eu estou fechando a minha empresa. Não, está fechado, eu não vou mais continuar. Então é muito triste ver esse tipo de situação. Então você coloca 5 dentro, 3 saem, e das que ficaram, 10 estão inadimplentes, você tem que gerenciar a inadimplência. Então a gente tem que olhar realmente o ambiente no qual você está submetido para tentar se planejar para ter esse relacionamento, essa visão das partes interessadas pertinentes. Como é que o auditor vai verificar isso daí? Ele vai ter que, não basta uma simples declaração da empresa que avaliou, ele vai ter que verificar uma ação proativa e uma ação contínua que a empresa vai ter que estar tomando para fazer isso daí. Outro aspecto importante que apareceu, que também vai demandar bastante foco do auditor, é a parte do pensamento de risco ou mentalidade de risco. Não é gestão de risco, porque isso implicaria em impacto aí com outros comitês, mas é a mentalidade de risco ou o pensamento de risco. Eu tenho que pensar no risco que as minhas atividades têm, não só para a minha produção, para as pessoas, mas também para o ambiente externo, para os meus clientes. É muito fácil pensar, hoje a gente vê o recall da indústria automobilística, isso custa um dinheirão, custa uma fortuna e causa um impacto em imagem terrível. Então, eles têm que pensar na possibilidade daquela peça ou daquele componente dar um recall. Esse é o mínimo. Isso já está legislado, já tem os termos de ajuste de conduta no Ministério Público. Mas vocês imaginaram o que é que vai acontecer com aquele povo de Mariana? O que é que vai acontecer com os municípios que dependem da receita de impostos da Samarco? O que é que vai acontecer com essa própria empresa, com a Vale, com esse povo todo? Se o pessoal não aplicar uma multa de compadres, esse é outro problema, essa multa de 50 milhões de reais, para uma empresa do tamanho da Samarco, me perdoe aqui o pessoal do Espírito Santo, mas é uma multa ridícula perto do impacto ambiental que se causou. Basta ver lá na British Petroleum, lá naquele problema do Golfo do México, a multa foi mais de $1 bilhão. Então a gente está com um impacto gigantesco. Tem que pensar em risco, gente. Isso pode comprometer a própria sobrevivência da empresa. Todo mundo vendo essa tragédia que levou vidas humanas, ceifou municípios inteiros e sabe-se lá o futuro dessa empresa mineradora. Então, a mentalidade de risco tem que estar sempre presente, desde a atividade mais simples, em que eu posso ter um impacto, posso fazer uma ação preventiva para evitar um problema com um processo meu, mas também no relacionamento com o meio exterior, porque a minha atividade pode, eventualmente, gerar um prejuízo, gerar um problema que pode comprometer a continuidade da minha empresa. Outro aspecto que está bastante importante também, que o auditor vai sofrer um pouco, é a parte de planejamento de mudanças. Toda vez que a gente faz uma mudança na empresa, seja uma mudança de processo, seja uma mudança de gestão, seja uma mudança de pessoas, eu tenho impactos. E, em geral, no Brasil, a gente vai muito na base de tentativa e erro. Vamos fazer para ver o que é que acontece, o que é que dá. E a norma, ela pede que o sistema de gestão tenha uma previsão para esse planejamento das mudanças. Você vai mudar, ótimo. Mude sempre, porque hoje o mundo pede a mudança, a inovação. Mas pense na sua mudança. E aí vocês verifiquem que isso envolve a parte de partes interessadas, essa mudança vai afetar quem? Afeta o pensamento de risco, essa mudança vai ter risco. Eu vou ter cronograma, vou ter recursos, vou ter pessoas envolvidas, eu tenho que pensar na mudança e não mais fazer mudança ao bel prazer. E a parte de documentação, que foi muito, diria, muito diminuída a exigência documental, ela diminuiu em termos de, não sei se o Nascimento vai concordar comigo, mas na nossa visão como auditores, ela diminuiu muito na parte de você ter procedimentos documentados, aquela história toda, você ficar engessado, você tem mais liberdade, mas os registros continuam. Eu sou obrigado a mostrar resultado, tanto para o auditor
que é a mínimo, é a parte menos importante, mas principalmente para a alta administração. A alta administração tem que ter acesso a resultados. Esse sistema ele é muito voltado para resultados, esse novo sistema de gestão. Isso é um grande avanço. Eu considero que, na hora em que você deixa de estar preocupado em ver se o procedimento determinou que o operário desse 3 voltas na manivela em vez de 2,5, você está preocupado em saber os resultados daqueles processos, se eles estão tendo a produtividade necessária, se eles vão aumentar a competitividade da sua empresa. E aí vem a eliminação da figura do representante da direção, representante da administração antigo. Nós estamos cortando emprego de pessoas? Não. Na realidade, nós estamos dizendo, você, presidente da empresa, você, liderança, você, diretoria, você não pode delegar para o 2º e 3º escalão a responsabilidade do sistema de gestão. Você tem que olhar esse sistema de gestão, você tem que olhar os resultados e você tem que acompanhar e verificar que isso é uma coisa viva, uma coisa que interessa para você como gestor. Eu lembro da frase de um cliente nosso, que ele veio e disse, Joaquim, o modelo de gestão da ISO salvou a nossa empresa. Porque eu ficava olhando no dia a dia, olhando lá, assinando um monte de papeizinhos, e hoje eu olho o conjunto, e isso aí está tudo funcionando direitinho. Então, basicamente, em resumo, é esse. O mais importante realmente é voltar para a liderança, a gestão, o domínio e a posse do sistema de gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Temos várias perguntas aqui. Em consideração aquelas pessoas que fizeram perguntas antes do evento, né, durante sua fase de inscrição, tivemos muitas perguntas do tipo, eu vou passar isso para o Joaquim, os auditores das entidades certificadoras estarão preparados, capacitados para auditar conforme essa nova versão da norma, que é, por natureza, menos prescritivo, que exige uma maturidade, uma análise mais profunda? É uma excelente pergunta. A resposta é muito simples, não. Nós temos que capacitá-los. E nós lá na Vanzolini já estamos fazendo essa capacitação já faz algum tempo, desde a hora em que saiu o DIS e o FDIS. Temos aqui o Leopoldo Luz, que participou junto com o Nascimento da Comitê Brasileiro lá, apoiando a elaboração da ISO. Estamos fazendo o treinamento deles. Agora, não é só treinamento. Primeiro que é um aprendizado. Nós já temos 2 empresas certificadas pela nova norma, 2 entidades, mas é um aprendizado, isso vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E outro aspecto que eu queria falar, Naiga, só para encerrar aqui a resposta, eu vou precisar de gente mais sênior. Eu vou ter que conversar com a alta administração, eu vou ter que ter uma visão estratégica, e o auditor não é mais aquele que pega uma lista de procedimentos, vai conferindo e vai vendo se o procedimento está igual ao que está sendo feito. Ele vai ter que ter uma visão de empresa, olhar resultado, ver se isso é uma coisa que realmente funciona. Muito bom, obrigado. Estamos recebendo muitas perguntas aqui dos internautas. Tem uma aqui para, eu acho que eu vou dirigir para Nascimento. Na realidade, são 2 perguntas nas mesmos moldes. Um vem do nosso presidente, o Pedro Luiz, e outro vem da internauta Evandro Goulart Lourenço. Até que ponto a nova ISO 9001-2015 está dando um passo no rumo da Prêmio Nacional da Qualidade? Até que ponto que a nova ISO 9001 está trazendo por dentro dela os conceitos das boas práticas da atual ISO 9004? E o que falta, na sua visão, para fazer? Bem, eu não vejo a norma como se aproximando do modelo, não vejo abordagens novas. Eu acho que o modelo e a norma compartilham dos mesmos princípios. Um tem a sua aplicação, o outro tem outra aplicação, mas compartilham dos mesmos princípios. Há um tempo atrás, eu sou colega de longa data do Jário, tenho minha contribuição lá na Fundação. Acho que desde que ela existe, a gente tem feito também esse trabalho em conjunto. Me pediram para fazer essa comparação, e eu escrevi um texto com um colega nosso,
dizendo que a melhor maneira não é você comparar os instrumentos em si, mas o princípio sobre os quais repousam. E são princípios comuns. Então, não diria que um se aproxima do outro, mas os dois estão indo na mesma direção. Então, do ponto de vista conceitual, eu acredito que não há um movimento de busca de convergência, mas os dois buscam propósitos semelhantes. Eu vejo uma diferença quanto à abrangência, né? O sistema de gestão da qualidade ele é um subsistema da organização como um todo. Ele não pode estar dissociado de outras coisas. Então, acho que nisso, absolutamente, a convergência sempre houve. Agora, o que a nova revisão traz em termos de aplicação, a visão que o sistema de gestão da qualidade aos moldes da ISO não é algo para se aplicar na produção. É algo que está voltado para o produto, mas ele tem elementos de alta direção, elementos estratégicos, elementos de gestão de recursos. Isso tudo é parte integrante do sistema geral. Então, tudo que o nosso prêmio preconiza, a norma cobre, de certa maneira, um pouco mais timidamente, mas ela está nesse capítulo. Então, tem um papel da alta direção de liderança para a norma, tem um papel de gerenciamento de recursos. A norma não se aplica apenas à produção. Então, é olhar a produção com foco que ela interage com o sistema global, e assim, se a gente talvez complementar o subsistema de gestão da qualidade, com o ambiental, com outros tantos, a gente, na soma, chegue próximo do que o nosso modelo, que é global, que é o modelo holístico da Fundação, ele propõe. Mas eu vejo como um subsistema, um elemento que deva ser perfeitamente alinhado. E é um erro achar que ele é aplicável à área produtiva, lá, o processo produtivo de prestação de serviço. Envolve a organização como um todo, em proporções menores. Uma pergunta aqui da internauta, Paulo César Marangoni, eu vou dirigir isso para Joaquim, sobre como deveremos considerar o contexto da organização e essa questão das partes interessadas. Apenas com foco nos processos do produto e sua aplicação, ou deveremos ter um foco de negócio, inclusive uma visão socioambiental? Como o Nascimento acabou de colocar, a gente não deve ter um foco extremamente abrangente, senão a gente acaba perdendo o direcionamento, perdendo o foco. Nós devemos realmente olhar as partes interessadas, devemos olhar o contexto em que nós estamos inseridos, mas dentro do foco do nosso produto, que é o objetivo da nossa empresa. Essa análise de risco, ela tem que, eventualmente, o pensamento de risco tem que seguir até um pouco mais longe. Por exemplo, se vocês pegarem um caso que está nos jornais, da Volkswagen, ela viu o relacionamento dela, a parte interessada, a agência ambiental norte-americana, e aí ela achou que faria uma mudança no software dos veículos a diesel, e com isso ela conseguiria passar nos testes e depois não seria pega. Isso é um problema de ética. Mas realmente ele deveria ter pensado nisso de uma maneira um pouco mais profunda, isso que realmente estaria dentro do sistema de gestão da qualidade, porque são riscos que o seu produto tem para o público ou para a sua organização que extrapolam o limite físico da sua fábrica. Uma pergunta aqui da Elane Araújo, que também acompanha pela internet. Eu vou pedir para Luiz Carlos, o que exatamente as empresas precisarão fazer em relação aos riscos? Eu não vejo uma ação específica em relação aos riscos. Eu noto já, pelo contato que a gente tem com o mercado, com o que a gente vê circulando na internet, entre os colegas de profissão, que muita gente está preocupado com como é que ele vai atender esse requisito, se vai construir uma tabela, se vai fazer um mapa. Eu não vejo assim, uma ação específica. Risco envolve todas as operações. Ele é parte integrante, ele começa a ter que ser abordado no planejamento estratégico. Na hora que você olha o ambiente, ele que oferece, muitas vezes, as oportunidades e os riscos. É a conjunção disso com as características internas da empresa que vão dizer quais são os riscos. E esses riscos podem afetar diversas partes da organização. Eu acredito que qualquer organização bem gerida faz isso. E ao subsistema de gestão da qualidade, cabe cuidar daqueles riscos que têm relação direta com o produto intencional. Mas os outros sistemas, todos, têm que endereçar os outros riscos. Então, eu não vejo uma ação específica para o sistema de gestão da qualidade. Aliás, eu não vejo, minha visão particular, que nada deva ser especificamente para o sistema de gestão da qualidade. É para boa gestão, para chegar nos seus propósitos. O sistema de gestão da qualidade, as normas, ela tem requisitos que são próprios para tratar isso.
Outras normas terão requisitos próprios para tratar outros aspectos. Mas, na verdade, a gestão disso tudo é a gestão da organização. Eu não vejo isso de forma dissociada. Então, acho que não tem nada para se fazer especificamente para tratar desse ponto de vista da norma, mas algo para fazer para ter essa mentalidade na organização como um todo. E talvez na hora de dar a resposta a gente precisa pensar em separadamente, porque o instrumento é específico, mas a gestão disso é a gestão da organização. Vou passar para Joaquim também, que ia fazer uma colocação. Uma colocação mais do ponto de vista de auditor. Os nossos auditores estão sendo orientados a verificar se há algum tipo de instrumento mais técnico de avaliação de risco, tipo um SWOT, que é aquela análise de pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou um FIMEA, que é um Failure Mode and Effect Analysis, é uma técnica também de gestão de risco, árvore de eventos, é uma série de instrumentos de gestão de risco, e a gente acha que na auditoria seria interessante que as empresas evoluíssem para trabalhar com metodologias um pouco mais científicas, e não dizer, olha, eu pus o dedo para cima, o vento soprava para aquele lado, então eu fui para o outro. Não pode ser uma coisa assim muito... Tem que ter um pouquinho mais de técnica, tem que ir um pouco mais a fundo. Eu acho que, do ponto de vista pessoal, se me permitir, a minha esposa também, queria fazer homenagem a ela, especialista na qualidade total, viajou com o Dr. Maurício, com o Falcone, para o Japão nos anos 80. Ela me presenteou este ano com caixinha de pílulas, pensando na gestão do risco. Não eram pílulas daquela cor lilás, né? Eram uma cartela de aspirinas de 300 miligramas. E ela falou, Nigel, você está chegando a uma certa idade, você sabe que se o homem ou mulher começar a sentir fortes dores no peito, um risco de infarto, mastigar uma aspirina de 300 miligramas aumenta em 50% a chance de sobrevivência. Que dá chance, ele tem um efeito no sangue, sanguíneo, ele dá chance para os paramédicos chegarem e se correr. Isso, gente, é um belo pensamento em risco. Não vamos afetar a potencial de eu ter um infarto. Talvez para isso eu teria que mudar o estilo de vida. Mas mexe nas consequências. É isso que a ISO 9001 quer dizer com essa mentalidade do risco. Ela não fez FEMEA nenhum, não fez SWOT nenhum. Bom senso. Eu acho que precisamos muito de um belo dose de bom senso. Luiz, duas mudanças cujas razões seria interessante comentar. Isso vem de Dagnino, do acadêmico Dagnino. Primeiro, porque foi suprimido o requisito de existir um representante da direção. E segundo, porque o adjetivo contínua foi suprimido da expressão antes do usado melhoria contínua. Muito bem. Como a gente disse, a norma deixou de ser prescritiva. Ou ela tenta deixar de ser prescritiva. Ou melhor, ela passou a prescrever o que deve ser prescrito, que é o que deve ser feito e talvez por que deve ser feito. Não compete à norma, que é uma norma genérica de aplicação ampla, definir como as organizações fazem as coisas, ou quem faz as coisas na organização, ou quando fazer, ou quando utilizar. Isso é uma decisão própria da organização. Então, pensando nisso, se olhou para o Manual da Qualidade e viu que o importante, aquilo não é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é gerenciar a informação. Isso é importante. Usar o Manual da Qualidade é uma das maneiras de fazer isso, é uma forma que as organizações podem muito bem utilizar ou deixar de utilizar, pode usar outras tecnologias. Então, essa não é a essência do que se quer, mas é a forma como se quer que seja feito. Então, a norma procurou se livrar disso, e é bom lembrar, né, que ela continua requerendo todos os requisitos de uma boa gestão de informação, porque a informação é importante para a análise, informação é importante para a decisão, mas a maneira de colecionar essa informação, ela fica ao arbítrio da organização. Então, se ela achar por bem continuar usando o seu manual, ótimo. Se quiser usar um sistema eletrônico, ótimo. Se quiser usar qualquer recurso tecnológico diferente do papel ou do manual, ela pode usar. A segunda parte, ele pede as razões da retirada da palavra contínua, da melhoria contínua. Porque isso... Eu acho que a introdução da contínua, precisa dizer, veio de uma inspiração japonesa. A contínua certamente traz o conceito do Kaizen próprio deles, né? Que significa a aplicação sucessiva de ciclos de melhoria, análise, etc., que é o nosso famoso PDCA.
Isso leva a pequenos passos, passos incrementais. Hoje é preciso lembrar que o mundo gira muito mais rápido, e às vezes essa melhoria contínua não é suficiente. Então a organização precisa mudar de paradigma, precisa se reinventar, precisa inovar, e todas essas são formas de melhoria. Então o adjetivo contínua foi, em termos de princípio de gestão, foi removido da norma. Hoje se fala em melhoria para poder englobar, encampar um número maior de técnicas de melhorias que não sejam associadas ao Kaizen. Então, hoje é um conceito mais abrangente, melhoria. Mas dentro do guarda-chuva da melhoria, que é a seção 10, existe o capítulo da melhoria contínua. Ela continua sendo requisitada. Mas a norma admite, então, que se adotem outras maneiras de melhorar, quais sejam a inovação ou melhoria de ruptura, como alguns chamam, ou revolucionária. Isso tudo é possível fazer. Também é importante lembrar que permanece como requisito apenas a contínua. Há um lembrete que essas são possíveis, mas foi muito difícil escrever segundo as regras da norma, um requisito objetivo suficiente para requerer isso. Então, na impossibilidade de a gente escrever requisitos de inovação, não consta, mas como conceitualmente ela foi abordada na norma. Obrigado. Um dos recursos que nós sempre temos que lidar com a questão do tempo. E o tempo vai se esgotando, não é um recurso renovável. Então, a última pergunta eu vou colocar para Joaquim. Joaquim, em relação a essa questão do contexto do negócio, o que for sigiloso, como será tratado durante o processo da auditoria? Isso vem da internauta Lindsay. A relação do auditado e do auditor, da empresa que está sendo auditada e do organismo de certificação, é uma relação regulada por contrato. E esses contratos todos prevêem cláusula de confidencialidade. Então, quando o auditor necessitar de alguma informação que é sigilosa, ela deve ser mostrada. Agora, o auditor não pode exigir levar essa informação embora. Ele pode tomar conhecimento e fazer o seu julgamento ali. Ele não pode levar a informação com ele. Mas essa cláusula de confidencialidade ela é regulada por instrumento jurídico e as penalidades aplicáveis à quebra desse contrato estão lá previstas. Então, é sempre necessário que a empresa esteja preparada para mostrar toda e qualquer informação que for necessária para a auditoria, sabendo que a cláusula de confidencialidade existe e será obedecida. Obrigado, Joaquim. Um comentário final só para encerrar. Eu tenho um colega, um amigo na Inglaterra, numa outra certificadora, que me garante que certificou uma empresa, uma organização, eu não sei se é do James Bond, mas é uma dessas organizações, que ele é proibido, não pode nem falar da organização que está certificado. Eu acho que está ligado ao serviço secreto britânico, etc. E ele falou que se ele me contasse, ele teria que me matar, né? Então, eu acho que tem tudo para contornar essas situações. Com certeza, a questão da confidencialidade e sigilo é muito importante. Resumindo, gente, eu acho que essa nova versão da ISO 9001 vai trazer muitas oportunidades e está trazendo alguns riscos. Eu acho que juntos temos que lidar com essas oportunidades, aproveitar delas, maior aproximação com tudo aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, né? Ao mesmo tempo reconhecer quais são os riscos se nós não fizermos de forma adequada. Então, eu queria agradecer muito o Nascimento, o Joaquim pela contribuição. Muito obrigado para todos vocês. E com a pontualidade anglo-brasileira, eu acho que estamos entregando a 12:20 para o próximo passo. Muito obrigado.